Galerinha, vocês não precisam fazer da histologia vegetal o terror da botânica. Eu sei que estudar Bryophyta, Pteridophyta, Gimnosperma, Angiosperma é moleza perto disso aqui. Agora, se você não prestar bastante atenção nessa aula, se você principalmente não construir o esquema que eu coloquei aqui no quadro e anotar aí no seu caderno, todas as aulas que vão vir na sequência não vão valer de nada. Quando você for estudar a histologia do caule, da raiz, da folha, se você não tiver essa base aqui, você não consegue ir para frente. Então, muita calma, essa aula é super importante e eu já vou sair da frente para você poder tirar aquele print. Enquanto isso, deixa o seu like. E caso você não seja inscrito, apoie o nosso projeto. Eu tenho certeza que essa aula vai valer a pena. Então, sai da frente. Vamos lá? Vamos começar então a histologia vegetal? Olha o que eu coloquei aqui para vocês, que é a introdução aos tecidos vegetais. Então a gente começa a conversar a respeito dos diferentes tipos de tecidos vegetais e eu quero simplificar a tua vida já de cara. Bota na tua cabeça que existem dois tipos de tecidos vegetais. Existem os tecidos que se multiplicam e os que não se multiplicam. Existem os tecidos que se proliferam e os que não se proliferam. Basicamente é isso. A gente chama esses dois tipos de tecidos meristemáticos, ou células meristemáticas, e tecidos adultos. Quando o tecido é meristemático, ele é tipo uma célula-tronco. Ele tem a capacidade de formar outros tecidos. Que tecidos, prof? Os tecidos adultos. Então, células meristemáticas cumprem uma função muito simples. Elas ficam se multiplicando, 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 multiplicando. Sabe como que um vestibular cobra isso? Ele vai dizer, em algum momento, que os tecidos meristemáticos promovem crescimento da planta. Olha o que eu coloquei aqui. Promove crescimento. Por quê? Claro, se você tem células se multiplicando, realizando mitoses, você está aumentando a quantidade de células e, consequentemente, você está promovendo um crescimento das estruturas vegetais. Então, células meristemáticas estão na planta basicamente para se multiplicar. E aí nós temos as células adultas, que basicamente vão ter três tipos de funções. Olha como é simples, cara. A gente pensa assim, ó, no nosso corpo, né, um corpo de um animal complexo como a gente, tem célula para um monte de funções diferentes. Então tem célula de contração, tem neurônio, tem célula de defesa, tem célula de transporte de gases, tem célula de revestimento, tem célula de absorção. Cara, tem um monte de célula diferente. Na planta não. Vamos simplificar? Olha só, basicamente o que uma célula adulta vai fazer? Ou ela reveste, e aí lembra, quem reveste protege. Você pode até colocar aí no seu caderno, revestimento e proteção, beleza? Ou ela preenche e sustenta, então preenchimento está muito associado também com a sustentação da planta, porque tem que preencher espaços para poder manter a plantinha sustentada, ou ela conduz seiva. Então, basicamente, ou reveste, ou preenche, ou conduz seiva. Essas são as três funções básicas de qualquer célula vegetal. Ah, professor, mas tem célula que vai fazer reserva de água, tem célula que vai fazer fotossíntese. Isso são todos casos especiais. Mas essas células, mesmo que façam fotossíntese, mesmo que elas guardem água, elas basicamente estão preenchendo espaços e aí assumem uma função secundária e tudo isso a gente vai ver na sequência, beleza? Agora vamos lá, o que um vestibular pode trazer de mais complicadinho aqui para a gente perceber? Quais são as diferenças, olhando ao microscópio, de uma célula meristemática para uma célula adulta? É só você lembrar, o que uma célula meristemática faz? Ela se multiplica, ela está em constante mitose. Agora imagine que eu sou uma célula, e de repente eu sou duas, e de repente eu sou quatro, estou me multiplicando. Será que a minha parede celular ela vai ser muito espessa? Será que eu vou ter tempo de formar muitas organelas lá dentro? Porque eu cresço um pouquinho, puf, divido. Cresço um pouquinho, puf, divido. Cresço um pouquinho, puf, divido. Não dá tempo de crescer. Não dá tempo de espessar a parede celular. Não dá tempo de formar muitas organelas. O que acontece com essa célula? Ela vai ter um núcleo grandão, porque toda hora ela está multiplicando material genético para poder virar duas células, e ela vai ter as estruturas no restante da estrutura celular mais reduzidas. Então vamos colocar aqui, ó. Essa célula se multiplica, ela forma os tecidos adultos, ela realiza mitoses, tudo é a mesma coisa, está se multiplicando. E aí vem as características importantes. Ela tem uma parede celular fina, vacúolos, que são aquelas reservinhas de água, quando presentes, eles são mais numerosos e pequenininhos, e a gente vai ter um núcleo grandão, claro, porque essa célula tem que
multiplicar sempre o seu DNA para depois virar duas células. Então ela tem um núcleo maior do que o usual. Agora, olhou para a célula adulta? É exatamente o contrário. Você vai ter parede celular mais espessa, inclusive perceba aqui que a gente já tem uma parede celular secundária. Parede celular secundária, a gente vai ter uma aula só sobre revestimento de célula vegetal, eu pretendo gravar para vocês. Então você tem a parede primária e a parede secundária aqui, bem mais espessa, nitidamente comparando com a célula anterior. Você tem um vacúolo, que é uma reserva de água maior, grandão, e você vai ter um núcleo reduzido, porque essa célula não multiplica mais, ela não vai realizar mais mitoses, a não ser em alguns casos especiais que eu vou mostrar para vocês na sequência. Agora, olha aqui. Quando uma célula meristemática se transforma numa célula adulta, a gente vai chamar esse fenômeno de diferenciação. Guarda isso na tua cabeça. Essa célula se diferenciou. A gente também usa esse termo lá no estudo de células-tronco. Uma célula totipotente se diferenciou em um neurônio. Beleza, essa célula se diferenciou numa outra célula. Agora, ocasionalmente, isso ó, cerejinha do bolo aqui, ó, tá? Detalhe, ocasionalmente existem algumas células adultas que podem se reverter ao estado original, se reverter ao estado meristemático. Então ela é uma célula adulta, mas ela pode voltar a ser meristemática. E aí a gente vai chamar esse fenômeno de desdiferenciação. Então ela diferenciou e depois desdiferenciou. Isso aí é o detalhe do detalhe, tá? Dificilmente, assim, você vai ter isso numa prova de vestibular, mas quando tem, ninguém acerta um negócio desse, ninguém lembra de uma parada dessas. Você vai lembrar. Aí, meus queridos, depois de tudo isso que eu falei, eu queria mostrar para vocês esse esquema. Esse esquema não faz sentido a não ser que ele seja colocado na prática. Então, na aula seguinte, a gente vai colocar esse esquema em prática. Eu vou pegar cada um desses terminhos que eu trouxe aqui para vocês e apresentar em imagens. Então, você vai ver lá a histologia do caule, a histologia da raiz, você vai entender de onde que veio cada coisa a partir desse esquema. Então, esse esquema é o seu guia de bolso da histologia. Toda vez que você for fazer exercícios de histologia, você vai pegar esse teu esquema e colocar do lado para você utilizar ele caso você esqueça de alguma coisa. Então vamos lá. Basicamente nós temos dois tipos de meristemas. Meristemas primários e meristemas secundários. Olha só, isso cai bastante em prova quando fala de tecidos. Meristemas primários são aqueles dos ápices. Do ápice, a gente vai ver isso melhor nas próximas aulas, tá? Do ápice do caule, do ápice da raiz, da pontinha. E são esses meristemas que promovem o crescimento em comprimento. Lembra, uma planta sempre cresce a partir das suas pontas. É o crescimento em comprimento de uma planta. Os meristemas secundários são responsáveis por crescimento em espessura. Beleza? Então a gente fica mais largo em função de um meristema secundário. Aí, meus queridos, basicamente a gente vai ter 3 meristemas primários. Eu coloquei um quarto aqui para vocês, já vamos conversar a respeito deles. Mas o que eu quero que você lembre principalmente são esses 3. Quando a plantinha é muito jovenzinha, pensa um caulezinho. Bem jovem, flexível, ele ainda não é lignificado, não é duro, não é resistente. Ele é tipo um pezinho de feijão em crescimento. Ele vai ter uma protoderme, um meristema fundamental e um procâmbio. A protoderme, o nome já ajuda, protoderme. Derme é relativo ao revestimento, né? E proto quer dizer primeiro, é o primeiro revestimento. Esse primeiro revestimento vai formar a epiderme, processo de diferenciação. Então, se diferencia em epiderme. Se você for questionado, qual é o tecido de revestimento primário? A epiderme, beleza? Aí continua. O meristema fundamental, que inclusive é o primeiro a ser formado, ele é fundamental porque ele é o primeirão. Depois vai surgir a protoderme, depois vai surgir o procâmbio, mas o primeirão é o meristema fundamental. É fundamental, né? Esse fundamental aqui, gente, ele vai se converter em parênquima, em colênquima e esclerênquima. São 3 tipos de tecidos de preenchimento, sendo que colênquima e esclerênquima ainda realizam a função de sustentação. A gente vai estudar isso no futuro. Colênquima mais flexível, esclerênquima mais rígido, tá? Esclero do grego quer dizer rígido, ele é um tecido morto. Se você quiser colocar aí no seu esquema, coloca uma cruzinha aqui para dizer que é um tecido morto.
Beleza. Aí o parênquima, tá? Ele vai sofrer um processo especial depois. Mas antes de chegar nesse processo especial, temos o procâmbio. Então, ó, meristema fundamental primeirão, aí formou a protoderme, e aí nós temos o procâmbio. O procâmbio, olha esse nome, câmbio. Cambiar significa trocar. Quando você vai numa casa de câmbio, você vai para trocar dinheiro. Um câmbio de um carro, câmbio de marchas, serve para você trocar marchas. Então, esse procâmbio, ele recebe esse nome porque ele fica cambiando, ele fica trocando de função. Ora, ele produz floema para fora, ora, ele produz xilema para dentro. Você não vai esquecer, o floema sempre para fora e o xilema para dentro, tá? Então, floema para fora, xilema para dentro, floema para fora, xilema para dentro. Ele produz floema para fora, troca. Produz xilema para dentro, troca. Produz floema para fora, troca. E assim ele vai alternando. Beleza? São tecidos de condução de seiva. Seiva elaborada, seiva bruta. Agora temos uns detalhes, tá? Primeiro, essa estrutura que eu coloquei aqui, chamada de caliptrogênio, só ocorre na raiz. Então, se você quiser anotar aí, ocorre na raiz, lá no ápice da raiz, nós vamos ter células especiais para formar a coifa da raiz. A coifa é uma espécie de um dedal, de uma proteção que a gente tem na pontinha da raiz. Porque na ponta da raiz nós temos células meristemáticas em grande multiplicação e essas células são sensíveis. E a raiz tem que penetrar no solo. Então, para proteger essa estrutura mais sensível, nós vamos ter a coifa, que nós vamos desenhar e vamos entender em aulas futuras, não se preocupa. Então, esse negócio aqui, ó, só para a raiz, beleza? Aí nós temos um detalhezinho. Primeiro, em relação ao parênquima. Como que se formam tecidos secundários? Os tecidos secundários, em sua maioria, eles vão se formar a partir de um processo chamado de desdiferenciação. Então, nós formamos tecidos primários, diferenciamos eles em tecidos adultos e esses tecidos adultos primários podem se desdiferenciar e virar meristemáticos de novo. Só que quando eles viram meristemáticos novamente, eles já são um meristema secundário. E quem consegue fazer isso? É o parênquima. O parênquima tem essa capacidade de se desdiferenciar. Então, quando ele se desdiferencia, ele vira um meristema secundário, que promove o crescimento em espessura. Você tem que lembrar de 2 meristemas secundários. Pensa um tronco de uma árvore. Agora a gente está falando não de uma plantinha fininha, flexível, a gente está falando de uma arvrona, grossa, espessa, lignificada, dura, bem sustentada. Ele vai ter um tecido para formar a casca e ele vai ter um tecido para formar as partes internas. Quem que forma a casca? O felogênio, que já apareceu em prova, olha a sacanagem, com o nome de câmbio da casca. Por que câmbio da casca? Porque ele vai produzir suber para fora e troca feloderme para dentro. A gente vai estudar esses tecidos com calma na próxima aula, por favor, não se assusta. Então, o felogênio vai formar suber para fora e o feloderme para dentro. Maravilha? Gênio é de formação, felo é relativo ao revestimento, tá? Então, é o formador dos revestimentos. Isso são revestimentos secundários. Suber, inclusive, um tecido morto também. Assim como o xilema, tá? Se quiser anotar, xilema, esclerênquima e o suber são tecidos mortos. Aí nós temos o câmbio. Cuidado, não é o procâmbio, não é o primeiro câmbio, é o segundo câmbio. O câmbio chamado de câmbio vascular, que vai produzir floema secundário para fora, xilema secundário para dentro. E aí um detalhe, que a gente só vai compreender melhor na próxima aula. Esse procâmbio aqui, ele pode ainda se diferenciar num outro tipo de câmbio chamado de câmbio fascicular, que vai ficar dentro dos fascículos, e aí a gente vai formar, a partir disso também, floema secundário e xilema secundário, num momento que vocês vão perceber na sequência. A gente vai ter um câmbio também chamado de interfascicular, que vai virar o câmbio, e aí depois a gente forma floema secundário e xilema secundário. Eu sei que é uma bagunça, mas eu quero que você anote esse esquema, por favor, coloque ele aí no seu caderno, porque ele vai fazer sentido na nossa próxima aula, e na outra, e na outra, e nas outras. Maravilha? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu like. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas coloca um comentário aqui, coloca um comentário, prof, eu achei que você, sei lá, talvez você poderia fazer tal coisa, e eu vou procurar entender o seu ponto de vista e a gente vai melhorando as nossas aulas a cada instante. Se você não é inscrito no canal, dê essa força, ela é muito importante para o nosso projeto. Tchau, tchau!
Eu vi uma frase hoje que achei bem interessante. Quem disse ela foi um grande volante da história do futebol, um cara chamado Andreas Pirlo, que falou o seguinte: futebol se joga com a cabeça, o pé é apenas um instrumento. E eu digo isso para vocês também. O estudo, o desenvolvimento, o conhecimento se faz com a cabeça. E o ato de estudar, o ato de sentar a bunda ali e ficar em cima, é só um instrumento para que você consiga isso, para que você consiga aprender. Não pense que horas de estudo vão te trazer mais informações. Às vezes um estudo mais bem pensado, planejado, feito com a cabeça, é muito mais rentável. Tamo junto? Eu espero que você tenha gostado mais uma vez também desse recado e até a próxima.